Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver isso, a gente vai publicar isso na hora do almoço. Mas bem-vindos ao Montecast número 10 agora já, hein, Caio? Estamos chegando em primeira dezena, hein? Finalmente número 10. E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. E aí, moleque, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast, né? Ficamos muito felizes com você ter aceitado o convite. E antes de qualquer coisa, né? Parabéns pela vaga, né? Dessa vez não ganhou o Vale Boleto, que a gente já falou aqui, né? Algumas vezes, né, Caio? Ganhou já com as passagens, mas pelo que eu tava conversando com ele antes, Caio, ainda assim tem um boletão, né, Black? Conta aí um pouquinho mais sobre isso. Oh, é verdade, bom, eu que agradeço o convite, tá? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu tô sempre acompanhando e tô sempre de olho aí nas novidades que a Monte traz e que aparece de Magic, produtor de conteúdo e coisas do gênero novo. Eu gosto muito de acompanhar e tá em dia, né, com esses temas, tá? A gente conversou na hora que terminou o torneio lá, falou, pô, dessa vez não tem boleto, né? Eu ainda brinquei, falei, não, tem sim, com certeza a esposa e a filha vão também, então vai ter boleto de qualquer jeito. Realmente, muito feliz pelo torneio, muito feliz aí pelo resultado e vamos firme lá pro Chile representar, né? Tomara que dê tudo certo. Férias em família pro Chile, né? Vamos aproveitar a oportunidade, né? É que quando o cavalo passa arriado, igual a gente fala aqui em Minas Gerais, tem que aproveitar, né? Com certeza. E o Caio também participou do torneio, né, Caio? Conta aí como foi a sua experiência. Você quer um mini report já da minha experiência nesse torneio? Não, você pode explicar um pouco como foi, né? Que assim, aqui cada um tem uma visão, né? Eu tenho uma visão de narrador, né? Então foi diferente também, né? Eu joguei na stream logo na primeira rodada. Eu joguei de 4-Color Control, que é um deck que tem crescido bastante a popularidade dele. Quando eu montei ele, comecei a usar, ele tava assim, 0 ponto tantos por cento do metagame. E agora, essa semana que eu fui fechar o side, ele já tinha subido pra top 6, assim, dos decks mais populares. Então ele cresceu muito recentemente. E eu gostei bastante dessa versão. Eu tava jogando de UW Control antes, mas eu gostei muito da versão 4-Color por conta do tanto de vida que o deck ganha, né? Entre Hélice de Raios, Inevitable Defeat e o Jeskai Revelation, ele ganha muita vida, então isso acaba sendo muito importante nas matches contra a agro. Naquele jogo que eu joguei na stream, o maior problema pra mim é que assim, eu não consegui fechar todas as cartas do side que eu queria. Então eu não tinha Fire Magic, que era uma carta especialmente importante contra Pixie, e aí fez muita falta, né, naquela match. Então o Game 1 eu ganhei, como era já, acho que tendencioso pra mim, e G2 e G3 eu fiquei realmente com poucas emoções, né. O Fire Magic seria especialmente importante pra eu conseguir fazer no passe, pra baitar o counter dele, e aí no meu turno fazer a última. E como eu não tinha, né, essa instantânea pra fazer isso, então realmente perdi essa partida. Eu terminei o torneio com 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A outra derrota que eu tive, além dessa da primeira rodada, foi contra a Mirror, que eu peguei acho que era o único outro cara no torneio que tava jogando de 4-Color Control. E essa Mirror é particularmente um negócio, assim, nojento, né? Porque ninguém tem bicho na mesa, é um monte de mágica que dá dano e ganha vida, e aí o jogo, ele... praticamente uma melhor de 1 secreta, assim. Se terminar, melhor de 1, porque às vezes também nem termina. Mas meu oponente, né, ele jogou muito bem, realmente ele ganhou essa partida. E aí acabei 3-2-1, que é um resultado bem mediano. Acho que eu fiquei no top 20 e poucos, assim. Mas foi uma boa experiência. E uma coisa que eu saí bem impressionado do torneio também é que a maioria dos oponentes que eu peguei, eles não se repetiram. Então, assim, a gente espera, né, que tenha muito Vivi, que tenha muito Mono Red, mas ainda existem, né, outros decks no formato, e aí acabou ficando bem diversificado pra mim. Do meu lado aqui do casting, né, da narração, a gente até deu uma olhada nos decks, né, os principais decks. A gente realmente viu bastante Vivi, mas a gente viu muito mais o B, muito mais Dimir. E aí variações do Dimir, né, tinha bastante mid-range, tinha tempo também. Então tava um arquétipo bem forte. E um arquétipo que eu vi pelas listas estava montado pra ganhar de Vivi. E a gente viu isso no top 8 depois, né? Não tinha nenhum Vivi. Então foi uma coisa que impressionou um pouco, né? O Vivi, ele tava no formato, tava com bastante gente usando o deck, mas ele não performou tanto no sábado. Fica aí o questionamento, o motivo, né? Certeza que não tinha nenhum Vivi, porque o Gabriel Stone, eu acho que ele tava de Vivi, não? Ele fez top 8, ele já tinha vaga, ele não jogou, aí ele saiu do top 8, o nono subiu. Então foi isso. Ah, tá. Ele classificou, mas só pra pegar os créditos. Ele já tinha vaga. Aí o nono, que era o Matheus, que tava de Dimir, subiu e ficou com 4 Dimir no top 8. Então foi isso. Então foi assim, um pouco impressionante pro nosso lado aqui, né?
E a gente até brincou também com o Black, né? A gente, depois que você saiu, Caio, entrou o Matheus, que foi de Monohead até o fim. E, cara, a gente viu ele todas as partidas, né? Como ele tava sempre na mesa 1, acabamos vendo bastante dele. Até brinquei com o Black. Você gosta de assistir Mono... Ele falou assim: vou assistir as partidas depois. Eu falei: você vai gostar de assistir tanto Monohead assim? Porque depois que você saiu, Caio, foram 5 partidas do Monohead. Aí teve a partida do Black com o Chandra, que aí o Black vai falar, né? E depois o Black contra o Monohead de novo, né? Então, bastante oportunidade aqui pra quem quer aprender como jogar de agro. O Matheus vai estar aí pra ensinar. Mas pra quem quer aprender de controle, assista o nosso vídeo agora. Pô, legal. Bacana. Só alguns centavos sobre a lista do Caio. Eu acho muito bom também esse deck, Caio. Eu não sei se você sabe, mas quem desenvolveu esse deck foi o Sahar, né? Aquele israelense. Ah, é mesmo? Não sabia. Ele que desenvolveu essa lista. Até no Twitter dele, ele foi um dos primeiros a postar. Eu acho que, se não me engano, ele é bicampeão mundial. Ele desenvolveu essa lista e vem trabalhando nela há muito tempo. Então, direto, ele faz alguns tweets sobre essa lista. O pessoal que tá jogando com essa lista, eu indico muito acompanhar ele, pô, porque o cara é insano, né? Uhum. E eu acho essa lista muito legal. Grande parte das vezes eu optei pelo UW porque, um pouco diferente de lá de fora, o ambiente brasileiro é muito agro. As lives do Matheus que a gente assistiu aí no campeonato, ele simplesmente ignorava os counters, ignorava o que tivesse que ignorar e ia pra cima. E esse four color, grande parte das vezes a decisão que eu tomei de ir de UW não de four color é o tanto de mana tapada que a gente faz por o formato não ter fetch e ter choque, que vai te causar dano também, vai te custar vida, às vezes acaba que passa por cima. E aí, 2 ou 3 que eu ganhava de vida, grande parte das vezes esse dragão novo nova ignorava e me atropelava por cima e voltava no turno 5 de novo, depois do turno 3. Mas é um excelente deck, eu também acho que ele está sendo muito bem funilado, assim, eu acho que ele tem, sim, muito campo para continuar pleiteando, mas com o ban de novembro, eu acredito que o formato possa mudar mais um pouquinho de novo. Eu tô muito animado com o novo metagame depois de novembro, mas a gente pode falar sobre isso depois, né? E uma coisa da lista do Four Color é que eu acho impressionante ele rodar tão bem considerando a mana base do T2, né? Porque assim, a gente vê muita gente falando mal, super mal da mana base do T2, mas tá aí um four color que é extremamente consistente, né? Eu queria saber de você, Black, da sua escolha de deck pra esse torneio, como é que foi o seu racional por trás, o que chegou até você decidir, não, eu vou com essa lista aqui. Antes de começar o torneio, o que foi esse processo de decisão? O W eu já venho jogando com ele há bastante tempo. Antes dele eu vinha jogando já com o Dragon no circuito Liga Magic. Eu até fui com o Dragon, consegui fazer um resultado bom lá, fiz top 8. Fechei 5-1 nas rodadas e fui pro top 8, né? Perdi no top 8 pro Emar, que foi o campeão. E assim, eu já vinha jogando com o Dragons e o W já vinha sendo melhor que o Dragons. Só que eu tava tão alinhado com o deck, eu ganhei a vaga pra CLM com o Dragons, ganhando praticamente todos os campeonatos. E eu já tava tão alinhado com o deck, tão treinado com o deck, que talvez eu mudar naquele momento, eu não ia ter tanto tempo para treinar quanto eu deveria treinar para ir com o W. Mas eu já sabia que o W já estava sendo um deck melhor, sabe? Depois que passou a CLM, eu comecei a estudar mais o W e jogar mais partidas com ele. E sei o quanto a partida com o Dimir é muito difícil. Geralmente o jogo 1 é 70-30. E daí pra frente, quando você vai trabalhando o deck, você vai conseguindo melhorar um pouco isso, às vezes chegando num 45-55 ou 50-50. Mas é bem difícil, tá? Essa partida. E aí eu fui afunilando a lista para conseguir chegar na melhor opção possível para jogar contra o Dimir e o Monohead. Porque por mais que o Vivi seja o grande deck, a análise de meta que eu fiz para esse torneio da Monte foi a seguinte: eu não acho que vai ter tanto Vivi, porque não é nem perfil da região. Perfil da região é ter vários Dimirs, porque são decks que o pessoal já tem, tá guardado e vai jogar com ele. E tem muita gente que foi para esse torneio também que joga Modern. O Dimir Modern tem uma base boa desse Dimir também que consegue ser montado. Então, o meu pensamento, a estratégia que eu trilhei para montar um metagame para ir para esse torneio foi que ia ter muito Dimir e muito Monohead. Porque o Monohead também é um deck que geralmente as pessoas têm ou como pet deck
ou que conseguem emprestado de uma maneira mais fácil, para jogar um torneio desse, né, que tem passagem aérea, etc. Que, pô, apareceu gente lá que geralmente não joga T2, né? Foi porque era um Sim, torneio sim. que valia muito a pena, sabe? E aí o meu pensamento foi, os VVs que eu possa enfrentar, eles vão ser naquele momento em que eu tiver 3-0, ou numa semifinal ou numa final. Porque são decks que são mais difíceis do pessoal ter a pronta entrega para emprestar, porque ele realmente dá um deck muito caro. E também tem mais um detalhe, tá? Tem muita gente jogando com esse deck no online. E tanto no Arena quanto no mall, as triggers te ajudam muito, serem Sim, com automáticas. certeza. É uma E diferença muito grande de usar o Vivi ali na mão, né? Acaba sim, sendo até um exercício um pouco de destreza, porque você precisa ter uma certa habilidade com os marcadores, ficar mudando os dados ali toda hora e sim. marcar mana, e aí cada vez que você gasta mana você tem que mexer nos dados ali que estão marcando na mesa. Então realmente é um exercício completamente diferente para quem tá acostumado só a usar o deck no Arena. Realmente. Cara, e é um deck exaustivo. Tem um grande amigo nosso que fez um bom resultado também, fez top 16. Ele jogou de Vivi, cara, terminava as partidas assim, todas as partidas terminavam, ele terminava nos 5 turnos, assim, o cara tava, a gente foi embora de noite, ele tava exausto, porque ele Suando, né? é um deck. E assim, o Vivi, eu não sei se vocês lembram, no Pro Tour, quem jogou com esse deck foi o PV. Sim. Ninguém jogou com a versão Vivi, todo mundo jogou com a versão Prowlis. Uhum. E aí, depois do Pro Tour, e ele teve o melhor resultado no Pro Tour individual, né? Depois do Pro Tour, eu não lembro se é uma entrevista ou se é um tweet que ele faz, que ele fala que o deck é muito difícil de jogar. Então, quando o PV fala que o deck é muito difícil de jogar, eu fico preocupado. Então, É. então eu fui mais ou menos nessa linha, tá? Na montagem do metagame. Então, eu imaginei que teriam muitos UBs e muitos monoheads. E aí, a escolha do meu deck, ela circulou muito em torno disso. E até o meu main deck, tá? Então eu jogo no main deck com 3 fulminação de Elspeth, que geralmente é side do deck. E Sim. essa decisão minha foi em cima do ambiente. Eu sabia que as partidas contra controle eu teria que ter mais braço e jogar melhor e errar menos e buscar mais caudas, até moligar mais, e tudo bem, talvez essa seja a partida que você quer moligar mesmo, mas contra Monohead e contra o B eu teria essa carta de main deck que me ajudariam a ganhar algumas primeiras partidas ou fariam o sidear melhor na segunda e na terceira partida. Então Não, você foi já um call estragou minha excelente pergunta, esse. viu, Black? Mas tudo bem, vai lá. Foi um call excelente esse, porque realmente estava dominado de Dimir no metagame, e você, por fazer essa alteração já no seu main deck, você já sai com uma vantagem muito grande no G1, né, contra essas duas matches importantes. Sim, e não tomar o kart na 3 é muito importante, né? E aí quando você exila a carta enquanto ele tá batendo antes do bloco, ele não vai conseguir fazer o kart, você vai pro turno 4 podendo ter um counter de backup, ou conseguir fazer o teu stock up para achar o get lost para matar o kite na volta e ficar com o counter em aberto. Todas essas linhas que assim que eu treinei e joguei bastante para conseguir chegar num bom recurso. E aí assim, eu tenho uma equipe de treino muito boa, né, cara? Eu jogo junto com o Felipe Amarco, o Gabriel Castelo, o Bruno Volpato e o Emário. Hoje é um dos melhores jogadores de mid-range que eu conheço, assim, da minha Com região, certeza. quiçá do país, tá? Ele joga muito com esse deck. Então, todas as vezes que a gente senta, treina, troca ideias, a gente sempre chega em conclusões muito boas juntos, sabe? Isso me ajuda muito. Ter pessoas ao meu lado que têm o mesmo ideal, que treina junto, que conversa muito sobre, me ajuda muito a chegar num número que eu preciso, assim, e numa lista ideal. E no seu side, tinha uma outra carta Spice, assim, alguma outra coisa fora das listas convencionais? Algum tempo atrás, quase ninguém tava usando Voice no side, sabe? E eu comecei a testar há algum tempo, porque no Pioneiro, antes da Wizards decidir que não ia ter mais, eu usava sempre cartas de custo baixo que me davam vantagem. Eu usava, até esqueci o nome dela agora, mas era uma lobisomem de 2 mana azul, que ela não podia ser bloqueada. Eu comprava uma carta, descartava uma carta, quando ficava à noite ela virava um lobo 2/1, que também não podia ser bloqueado, e me dava draw. Tô Então ligado qual que é. eu sempre gostei de jogar com essas criaturas pequenas no side, pra eu ter mais recurso e pra eu conseguir agrar partidas em que eu quero trocar. Porque às vezes você vai jogar contra o Dimir e o sideboard dessa partida contra o Dimir é muito sobre isso. Você deixa de jogar de controle e passa a jogar de mid-range, tá ligado? Então você passa a ser um control proativo. Aí você sobe as voice, você sobe os soberanos, né? O Overlord branco, que saiu do main deck pela quantidade de Tishana que tem nos main decks do Dimir hoje. Hoje o Dimir tá jogando com tanta Tishana de main deck pra anular o caldeirão, que quando você paga 4 mana e faz o teu Overlord, até como encantamento mesmo pra pôr os Nossa, tokens, as Tishana entra e anula ele. Então ele começou a ser um pouco inútil.
Aí quando você tem as voice, que o cara não pode jogar no teu turno, ele volta a ser uma carta excelente. É essa linha de, talvez assim, o grande diferencial que eu ia ter no meu site se não tivesse popularizado tanto seria as voice, que eu tô jogando com elas há bastante tempo no site já. Mas já popularizou, já tem muita gente usando. E aí, 3 Rest in Peace era pra garantir mesmo, porque a tua partida contra Caldeirão melhora muito, tá? Então, ao invés de jogar com 2, como o grande pessoal, a grande maioria do pessoal começando a jogar, eu tô jogando com 3. E, cara, uma carta que eu gosto muito e que nem todo mundo usa também, eu tô jogando com 2. No início era 3, eu precisei ajustar a lista. Foi a Devote Decree lá, que é 2 manas, exila a criatura ou Planeswalker vermelho ou preto, até pela análise do meta, tá? Que eu sabia, a minha ideia era que ia ter muito de Mir e muito mono red. Eu falei, não, essa aqui menos que 2 eu não quero. E se você olhar a lista do mall, dos decks que jogaram no último challenge ontem, o cara tá jogando com ela de main deck. Caramba. Então, Você vê como que o formato tá deformado já, né? não tá saudável, cara. Então, quando esse tipo de carta vira main deck, é que o formato não tá legal. Não, foi uma call excelente mesmo. E até no Spotlight Rotation, né, que foi o último Spotlight, que era o Planetary Rotation, eles comentaram um pouco disso sobre a vitória do Mono Red no final, né? Que os Vivi, eles conseguem se adaptar um pouco ao meta. Então, como tava tendo muito W, tendo vantagem sobre o Vivi, os decks começaram a diminuir a quantidade de remoções e aumentar a quantidade de cartas para gerar valor, tipo a Esfinge e tudo mais. Que são cartas excelentes para você usar contra match de UW, mas torna o deck um pouco mais vulnerável para Mono Red. E aí fica meio que esse pêndulo, né? Então, quando o Mono Red tá ganhando muito de Vivi, eles vão para esse lado mais de remoções. E aí o W ganha uma vantagem. Quando o Vivi tá perdendo muito para o W, então vai para esse lado mais de valor e começa a perder espaço pro Mono Red. Então essa foi mais uma call excelente que você fez, porque se o formato vai estar dominado por Mono Red e por Dimir, então provavelmente os Vivi que estiverem participando desse torneio vão pender pro lado de menos valor e mais remoção. E aí isso te dá uma vantagem excelente contra eles. Exato. Acaba que a grande maioria dos Dimir que eu enfrentei, que eu ganhei a primeira partida, os caras, a hora que eu ganhei, os caras falaram, nossa, tô com a mão lotada de remoção de criatura. E eu ali com a Elspeth com tanto de tokenzinho, sabe? Tipo, você gastar remoção em token, ainda mais Elspeth que faz de 2 em 2, acaba que Não faz diferença pra você. você tá acabando com a mão do cara, sabe? Então, assim, realmente, a linha, a ideia foi essa, e é engraçado, porque eu falei, não, vim focado nisso. A primeira partida eu pego um W. Eu falei, meu Deus, deu tudo certo. Consegui ganhar, consegui jogar bem e a gente seguiu. Na segunda partida eu peguei um G combo. Eu falei, não é jeito, não é possível. Dali pra frente eu só peguei de Mir e Mono Red até o final. E deu certo. Deu certo. Legal. Como você lida com a partida que é a Mirror, né? Porque o sentimento que eu tenho, como você tá falando também, né? É uma partida que ninguém tem criatura. O Caio tá falando, desculpa também. Ninguém tem criatura, ninguém tá jogando proativo. E é sempre assim, a impressão que dá pra mim aqui de fora é tipo assim: quem faz a primeira ação perde. Porque vai estar counterado, vai receber um problema maior pra lidar depois, né? Então, como que você lida com isso, né? Como que você pensa nessa partida? Quero ouvir a resposta do Black, mas só um comentário antes disso. É porque a Mirror de UW Control é um bicho completamente diferente da Mirror do Four Color Control. Não, com certeza, com certeza. A Mirror do W Control é até divertida, porque acaba virando um embate muito de bichinhos. Você desce um bichinho, aí o oponente tenta remover, e aí você fica nessa briga de tentar anular a remoção e manter o seu bicho na mesa. E é muito mais interativa do que parece, assim, a primeiro lance, né? Mas diz aí, Black, como é que foi a sua Mirror na rodada 1? Isso é muito importante que você falou, até porque uma parte da minha decisão de não jogar com o Four Color também foi o terreno que coloca o peixe, né? Que é a fonte. Que ele não vai no Four Color e ele joga muito bem no UW. Até grande parte da decisão da minha lista, que jogava com 2 fontes e 2 Demolition Field, eu tirei os Demolition e coloquei 4 fontes. Por quê? Caramba! Por quê? Porque eu sabia que na partida de UW, quem faz a fonte primeiro tá na frente. Porque você vai fazendo os peixes no passe e vai batendo com os peixinhos. E aí você começa a pôr pressão. Para que você coloca pressão? O cara jogar a primeira mágica. E aí começa aquela troca. E aí, assim, o cara tem 2 manas em pé. Aí eu lembro, assim, eu até lembro uma coisa da partida que foi muito interessante. O cara ficou com 2 manas em pé. Ele ficou com 3 manas em pé e uma tapada. E uma delas era incolor. Era o Demolition Field. Aí
eu fiz no passe o Marangue, ele gastou o counter, eu voltei de Elspeth. Aí assim, não importa, sabe? Se ele não tirar o Elspeth da mesa, ele vai perder o jogo e ele não tirou. Então assim, acaba que você começa a se acostumar com essas pequenas tricks que o jogo tem, mas essa mirror do W, especialmente, o porto é muito importante, esse terreno é muito importante, porque você consegue começar a gerar valor com ele, colocando as fichas, aí você percebe que você vai perder um land drop, você sacrifica a ficha no passe e compra uma carta a mais, para achar aquela land que você não vai achar, ou então você coloca um tesouro, se você que não tá, se não valer a pena a longo prazo já ter 2 ou 3 peixes na mesa, colocar mais um peixe, porque esse tesouro vai te garantir uma mana no futuro, se você precisar dar um counter adicional, ou se você precisar de alguma maneira dar aquele counter que anula, compra 12, descarta uma, você vai ter um land adicional, você vai acelerar um turno seu, né, que é muito importante, até com uma troca de counters, ou talvez no turno 6, onde eu vou ter uma mana a mais, eu consigo fazer o meu pet com um No More Life de backup, sabe? Algumas linhas de jogo assim. Então, aquele terreno é muito importante na Mirror. E quando você enfrenta o Four Color também, que é uma Mirror de controle e você tá de UW, esse terreno também é importantíssimo. Porque ele vai... Você vai fazer o peixe no passe, ele vai gastar uma hélice de raio no peixe, você sacrifica o peixe Sim, não. e compra. Então, assim, são linhas que vão te ajudar muito na Mirror, sabe? Por um ambiente estar tão agro e tão rápido, eu preferi o W que tem a mana mais limpa. A mana tá mais em pé, você consegue jogar mais mágicas, e às vezes você consegue dobrar jogadas, que você não conseguiria jogando com 4 cores, porque uma coisa que eu sinto falta hoje também é a gente não ter dorks que funcionam bem pro controle para você jogar com mais de 3 cores, sabe? E aí isso me faz repensar também um pouco quando... eu vou dar um exemplo aqui, talvez na temporada pioneira do ano passado, o Niv Mizzet era um dos melhores decks, mas porque você tinha Cariate, de que assim, é uma carta que ninguém presta muita Incrível. atenção, mas ela conserta a tua curva de mana, ela é um bloco 0/3 com X-Proof, ela é um negócio fora da caixa, cara. Então, eu acho que o Mana Base é o que me faz tomar a decisão na Mirror do que jogar, e também essa decisão de jogar com a quarta fonte foi em cima de eu ter enfraquecido o meu main deck contra controles, sabe? E ter adicionado mais remoções. Você ganhou por um lado, né, contra os agros, colocando os Elspeth e tudo mais, e consertou isso do outro lado, mudando a sua mana base, né? Eu, particularmente, jogando de Four Color, eu sinto muita falta mais dos Demolition Field do que das Fountain Port. Porque a Fountain Port é uma fonte de valor, como você mencionou, né? Mas as cartas do Four Color, elas já geram muito valor sozinhas, assim, elas fazem muitas coisas a mais do que só anular ou matar um bicho. Mas o Demolition Field é muito ruim você não ter ele para poder destruir mainland. Porque você tem as remoções, por exemplo, o Inevitable Betrayal, a única coisa que ele não pega é terreno. E aí, pra você destruir uma mainland do oponente, você vai ter que recorrer a um Get Lost, alguma outra coisa, e às vezes isso acaba fazendo muita diferença. Então, o Demolition Field eu sinto muita falta, e me surpreendi bastante agora de você falar que abriu mão dos Demolition Field pra colocar Fountain Port no lugar. Foi. E assim, outra coisa importante, tá? Por exemplo, a grande maioria das mágicas, elas dão 3 de dano, e os principais terrenos que você quer matar, eles têm resistência 4 de defesa. Então acaba que, no fundo, essa linha ela não gera tão bem. Aí eu abri mão dos Demolition Field, mantive os portos e assim, me arrependi zero. Até aumentei o número de mana básica, porque eu realmente não queria ter uma mana tapada no turno 4. Então eu joguei com 6 ilhas, 6 planícies, porque eu realmente queria ter a quarta mana em pé. E grande parte das minhas linhas de jogo foram essas. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é sobre a sua lista. Eu sei que a gente já começou a falar um pouco da primeira rodada, né? Uhum. Mas no episódio que a gente tava com o Rudá, eu até comentei, né, que o W ele tem uma decisão muito importante de você jogar com a Pinnacle Starcade, que é o artefato que faz um lockdown, ou você jogar com a última, que é a cólera que destrói todos os artefatos. Geralmente você não consegue usar os dois. Então o W acaba optando, né? Ou joga de Day of Judgment e Starcade, ou joga de última e outra coisa. Qual linha que você foi, assim, e por que você escolheu? Cara, eu acho o Starcade incrível. Assim, talvez ele seria o meu main deck, até no lugar do... Talvez eu diminuiria até algumas remoções para ter ele. O problema é que hoje o artefato tá com um alvo gigante em cima, né, no formato. Então tá todo mundo jogando com a Braid de main deck, tá todo mundo tendo uma resposta que seja bem plausível para isso, sabe? E aí, grande parte das vezes em que eu testei ele, eu tomava uma Braid no passe e morria na volta. Outra coisa que mudou muito
É que o mono-red agora ele tá iludindo muitas pessoas. As pessoas pensam no mono-red e imaginam aquele mono-red curtinho, mas não é. Mono-red agora é lagarto na um, é rato na 2, Nemesis na 3, a Lince na 4, dragão na 5 e vice-versa. Então, assim, ele não é mais um deck de bichinho, que faz 5, 6 bichinhos na mesa, tudo de mana curta. Não, ele virou um Big Head, então ele joga evoluindo. Talvez o Starcade seria a melhor carta contra o Pix, por exemplo. Mas o Pix tem um caminhão de balsa no meio deck. Isso quando não tem também uma remoção boa, né? Ele joga com coisas E que aí os conseguem ETB tirar. tudo de novo até ajuda o cara, né? Acaba que funciona bem. Então, assim, Starcade é uma excelente carta, eu só acho que ela tá mal posicionada no momento. Eu preferiria que fosse o Temporar Lockdown. Se fosse o Temporar Lockdown, pode ter certeza que era 4 no main deck. Mas como não é ele mais, né? Ele nos deixou e virou o Starcade, assim o Rip de uma mana que exila 2 ou menos se tornou uma carta melhor. A minha decisão foi muito em torno do. Eu estava jogando com 4 sem Rip, tá? Mas nos últimos treinos eu percebi que eu queria mais os meus Pet Smite. E aí eu tirei um sem rip, subi uma dela. Eu tava jogando com 27 land, eu diminuí uma land pra conseguir encaixar mais uma no main deck também. E mantive a última, tá? E eu gosto muito da última, porque ela consegue resolver algumas partidas pra você em que você não vai tomar a curiosidade do B no passe, em alguns casos. Ah, sim. E você também vai dar uma limpada na mesa do Vivi. E mais uma coisa importante: uma partida que parece ser fácil e às vezes ela pode te comprometer é o W Artefato. Só que Muito, nossa. ela é uma partida que se estende muito. Então, quando você consegue usar todas as suas cavas do deck para achar ela e encaixar, você simplesmente acabou com a partida. Porque você destrói a mesa É inteira do verdade. cara. E o W Artefato, ele não é um deck que fica com muita carta na mão. Então, você consegue limpar a mesa e, tipo assim, o cara praticamente concede depois dela. Então, a minha decisão na última foi em ter um on-off contra o W Artefato no main deck e não utilizar o Starcade foi muito em torno disso, sim. Mas, novamente, é uma carta excelente e talvez, assim, hoje ela só não tá bem posicionada ou não tem o espaço que ela merece. Entendi. Uma pergunta que eu queria fazer pra você, Black, com relação ainda à Mana Base, você falou que colocou bastante básica, né? Então você acabou deixando de lado alguns terrenos tipo Sunken Citadel, que o W também usava bastante, por conta de poder ativar a mainland mais fácil, né? E Uhum. aí você tá usando mainland também. Duas, três? Eu diminuí as mainlands, tô usando só duas. Uhum. Teve uma partida no torneio que eu tomei uma Lince para dois, assim. E a minha mana tava ok, Nossa, que sabe? sonho. Então, era aí que eu queria No chegar. Four Color é lince pra 10. Então, é aí Tem que eu 6 queria terrenos na chegar, mesa, sabe? mas eu lince pra 10. Então, assim, cara, Uhum. eu realmente fui ajustando a mana base e eu queria que tivesse mais terrenos bons pra usar, tá? E que não tem. A Choque o W não foi representada, talvez não sei se caberia por pagar vida e entrar virada, mas assim, eu queria que no formato tivesse algum outro tipo de land que eu conseguisse encaixar a mais. Check A Chrome lands. Além Coast. das Verge. A Chrome Coast, por exemplo, caiu e talvez ela seria um bom encaixe, uma Glacial Fortress, não sei. Então, hoje tem bastante lane W, mas assim, 60% delas entra em jogo virado. E não é o que eu preciso, porque eu já tenho essa opção com a Surveil, né? Então, não tem mais necessidade de entrar mais terrenos virados além dela e do que vira o 2-3, né? O Anchorage. Grande parte da minha decisão foi em otimizar a mana, ter a mana em pé sempre, conseguir ter os counters sempre. Eu não sei se você lembra, Tanei, mas a minha partida contra o Matheus das rodadas, que eu perco a primeira, ganho a segunda e a terceira eu vou liga 4, é terrível. Enfim, na primeira partida eu tinha tipo 3 counters na mão. E, cara, ele simplesmente ignorou e atropelou, sabe? E aí, grande parte é isso. Se você faz a segunda mana virada também, você já perdeu mais ainda, sabe? O Nessas cara ganhou tanto específicas, tempo que você não consegue mais não, voltar. É muito não difícil. dá. Não dá. O Mono Red, quando ele vem muito curvado e começa a jogar pra trás, porque ele faz 2 bichos e começa a te bater e vai jogando no passe. Ele joga ali um burn, ele contorna. São partidas que são muito close, assim, sabe? E o B é a mesma coisa, ele faz um bichinho ou no turno 1 ou no passe do turno 2. Se você não trabalha contra, se você não tem uma resposta, o Kaito vem na 3
Meu amigo, daí pra frente é só Também desespero. desanda muito rápido. É. É, Essa a mana, partida mana contra o vez Matheus foi a sua segunda rodada? não foi a quarta, tava os dois 3-0. Quarta rodada, né? É, era a partida que tinha que ganhar, né? Aí falei, pô, vou passar sufoco então. E foi no sufoco mesmo. Não, mas às vezes o sufoco é pra dar ânimo, pra dar adrenalina. Pra, Foi. pra oxigenar a cabeça, né? Você tava falando do Aspect Smite, né? E realmente, assim, vendo como você construiu o deck, começa a fazer muito mais sentido isso, né? Vendo o jogo, por exemplo, que você teve com o Chandra, né? Que foi transmitido. Ele conseguiu fazer um Kaito no 3, mas e aí começou a ficar um problema que te trava muito, né? O Kaito é uma carta de muita eficiência e traz muito problema pra você, né? Se você faz algum bicho que tenta matar ele stuna e você não consegue mais matar ele. Se ele começa a encaixar dano, ele tá comprando carta que te dá muita vantagem pro mid-range contra o controle. Ele é um bicho que você não consegue matar no passe. Ele não é um bicho no seu turno, então você não consegue dar um mass removal pra tirar Uma ele. cólera. Você não consegue dar uma cólera. Então, se ele encaixa, né? Eu entendo que é um problema que se torna muito grande e que ele snowbola totalmente você se você não tiver como lidar, né? Vendo essa Cara, estrutura de tudo que você falou, faz muito sentido ter os Pest Smite no main deck e mais lentes básicas pra entrar de pé e resolver o bichinho que tá batendo. o Aspect Smite na partida contra o Dimir, além dele tirar os bichos pequenos que vai jogar o counter na mesa antes, a ideia dele é ser um MVP contra a curiosidade, que é uma carta que te arrebenta. Uhum. Ah, é Porque tão bom ela, usar o mais ela Smite na curiosidade. porque ele exila ela, né? Ela não volta, ela não fica como encantamento. Porque o Aspect Smite dá 3 de dano e exila a criatura. Então, você dá 3 nela. Então, o cara, você leva a carta de 4 manas, que dá uma advantage gigante pro cara, que dá 3 de dano, exila. Até a partida muda dali pra frente, né? Essa partida minha e dele que você tá narrando. Uhum. Cara, é assim, ela é uma carta muito forte pro ambiente atual. Ela tem esses alvos em específico, né? Que estão marcados na cabeça de todo mundo. Assim, a minha decisão foi em cima dessas cartas, em cima dela, em cima das cartas do Mono Red que vão gerar valor, tanto o Burnout novo agora, quanto o Lagarto que fica pampando todo turno. E o Ratinho lá, que agora perdeu um pouco de cenário, né? Sem o Rage, mas continua sendo uma carta excelente. Então, assim, começa a gerar valor, você começa a gastar uma remoção de uma mana e deixando duas abertas de backup para um counter, para um Get Lost, para qualquer outra coisa do gênero. Até teve uma parte que, contra um outro B, o cara faz o Kaito na 3, aí volta para mim. Eu faço a mana do terceiro turno, eu mato o Kaito e fico com uma mana branca em pé, o cara bate com o bichinho, eu tiro e ele fica assim, sem nada na mesa pra conseguir utilizar, e dali pra frente eu só vou jogando em torno de counter e no passe do cara. É bem bacana. Grande parte das vezes também na tua partida contra o Dimir, você se tapa pra fazer o Stars, né? Você paga 4 manas pra fazer ele quicado, olhar 4 do topo e pôr 2 na mão. Nessa janela, o cara encaixa a curiosidade. Aí é onde você busca o Elspeth Smite, ou se você já tiver ele na mão, para quando ele bater com a curiosidade no outro turno, você ter a remoção e um counter de backup. E aí toda a vantagem que ele tirou na jogada em que você buscou, olhou 4, 5 do topo e buscou as cartas que você queria, você tira usando aquela carta na volta quando ele atacar e coisas do gênero. Você alugou um triplex na mente do cara de Dimir. Quando você destruiu o Kaito, ficou com uma mana em pé, ele pensou assim, não tem No More Lies, não vai conseguir dar mais nada nesse turno, tô livre pra fazer o que quiser. Esse Elspeth Smite veio assim, completamente na boca do cara. Aí ele perdeu o chão depois disso. Era a linha de jogo, era para isso, assim, né? Tipo, otimizar recurso, conseguir fazer 2 mágicas por turno, né? No passe até quando é necessário e ajustar, né, cara? Corrigir mana base. Eu acho que o W tá bem posicionado. Eu acho que essa grande extensão do Dimir, todo esse volume gigantesco que ele faz no deck realmente é excelente, é uma monstruosidade. Mas eu acho que todos os RCQs que eu joguei até agora, eu não vi uma grande quantidade do deck. Talvez, eu não sei se é porque ele é um deck muito caro, ou se é porque ele é um deck muito difícil de jogar, ou se é porque realmente, culturalmente aqui no nosso país, tem muito agro, né? Tem muito deck agro, o pessoal gosta muito. Então, eu acho que é por uma dessas linhas, assim, sabe? Então, eu realmente, mesmo sabendo que é o melhor deck, eu tenho uma partida ok contra ele. A partida do W contra o Caldron, ela é ok, ela é uma partida boa. Mas, por exemplo, o Elspeth Smite é uma carta horrorosa nessa partida. Então,
é uma que geralmente sai do deck quando vai pro G2. Até porque o bicho que ficou 3 não fica 3 mais do que um turno. O Mako mesmo, dependendo do jogo, o você já Mako tá... sai do controle range muito rápido. Uhum. Se tiver um Profit na mesa, nenhum bicho vai ter bunda 3. É aí que tá, geralmente o Profit não deixa os pets ser bom, sabe? Os pets mais ser bom. Então, geralmente a culpa é do Profit mesmo. E o cara não bate com o Vivi, né, cara? Ele fica com ele ali, gerando valor, crescendo. Ou ele só bate geralmente... com o Vivi quando é pra matar mesmo. Tipo, o cara tá com 10 de vida, o Vivi tá 10, 12, ele bate pra matar. Tipo, é isso. Se o Vivi tá ali, tá com 10 marcadores, você já perdeu o jogo. É difícil, já acabou. Você pelo menos tomou 10 de dano, né? Exato. É terrível, cara. É uma partida muito louca mesmo. Na sua segunda rodada, você enfrentou o Simic Combo. O que você achou dessa match? Porque o Simic Combo, eu acredito que você tá falando do deck com Kona e Onisciência, né? Foi, isso mesmo. Foi o Felipe Bento, acho que todo mundo conhece ele. Sim, gente boa. Amigão meu, cara. Sendo muito sincero, eu pensava que a partida seria até um pouco mais fácil pro W. E o Felipe joga muito bem também, né, cara? Comecei a caminhar em torno daquela partida, sempre segurando o counter e sempre segurando a remoção pra Kona, né, cara? Porque ela não pode passar de um turno pro outro na mesa ou deixar ela cair, sabe? E, assim, eu estabilizei a board com o Porco. Foi uma decisão que eu tomei contra os controles. Então, ele não jogava, eu ia fazendo os peixes. Chegou uma hora em que ele teve que começar a fazer aquele encantamento com stun nos peixes para começar a apanhar menos. E nisso eu fui sacrificando, comprando carta, aumentando o valor. Eu sempre tinha mais carta que ele na mão. E aí meio que a primeira partida ela foi desenrolando até eu ganhar dele dessa maneira, né? Ele perdeu alguns lands drop também e meio que eu gerei muito valor. Na partida 2, eu encaixei a Voice no segundo turno. Isso faz uma grande diferença. Não, eu tinha 3 counters na mão e, meu amigo, foi uma correria. Eu falei, cara, só tem que matar ele logo. E aí fui batendo. Aí eu lembro que ele tentou uma jogada no turno 5, eu consegui encaixar um counter, eu fiz a conta. Falei, não, se eu fizer os patch, ele morre, né? Porque quando você bate com a voice, cai os patch na mesa, ela coloca o dobro de ficha. E aí foi pro letal e deu certo. Então, assim, foi uma partida, foi um mirror de control, assim, mas que eu achei até. Eu esperava que ia ser mais fácil, tá? E não foi. Foi uma match bem difícil, assim. Mas eu também acho que tem muito aí dessa match ter sido difícil, a qualidade do play do Felipe. Muito bom. E acredito que ele sentiu a mesma coisa jogando com você, viu, Black? Porque realmente, assim, você joga de controle há muito tempo, né? Eu já joguei contra você e sei como que é difícil. Então... Acho que desde 2005, cara. Então. Aí, ó, você tem muito mais experiência de controle do que eu tenho de Magic. Então, assim... então é realmente, assim... É muito difícil vencer essa partida quando... Eu joguei muito tempo de Rakdos Mid-Range no Pioneer, né? O pessoal sempre falou, né? Jogar contra o W controle é praticamente um buy. Eu falo, cara, não é, velho. Se o cara do outro lado sabe o que ele tá fazendo, a partida pro Rakdos não é fácil. É uma partida difícil mesmo pro W contra o Rakdos, mas já ganhei muita partida contra o Rakdos, assim, que... Também já perdi muita partida. O cara tem que saber a linha de jogo pra enfrentar o W. Não é difícil ele aprender essa linha de jogo, tá? Mas ele tem que saber. Sim, se ele não sabe, ele vai só apanhar. Na terceira rodada, você caiu contra Admir. Que você comentou que as últimas 4 rodadas foram só Admir e Mono-Red. E aí a quarta rodada você já comentou que foi o Mono-Red que você jogou na stream. Isso, olha lá, eu peguei, vamos lá. O W, G, o B, exatamente. Peguei um B, ganhei de 2-0. Eu joguei contra o Matheus, que era o 9º colocado e subiu quando o Gabriel Stone saiu Isso aí, exatamente. Foi. Eu estou com o melee aberto, gente, então assim... muito bem, obrigado. Eu tô aqui com o melee, então fiquem tranquilos que a gente vai acompanhando aqui. Foi uma partida onde os meus Pets Might fizeram muito do que eu queria, acertei a curva com eles, encaixei counters importantes, porque ele veio bem curvado, mas eu realmente tirei todas as emoções dele. Eu lembro que assim, eu fiz um counter bom no turno 4, não lembro se foi um Kaito ou se foi aquele de 3 manas, 2-3, esqueci o nome dele agora. Preacher of the Schemes. Preacher. Ele é 2-4. Ele é 2-4. Ele é 2-4. Aí eu lembro que tipo, eu consegui encaixar o counter, fiz os patch, ele concedeu. Não quis nem ver. A gente foi pro jogo 2, ele fez a curiosidade no passe, bateu, dei os patch Smite, consegui encaixar um counter, fiz os patch, tipo assim, ele comprou, passou o turno, voltou, falou, cara, vamos pra outra, valeu, boa sorte. Desencanou. Ele passou. E ele nas rodadas, ele falou, depois ele me encontrou, ele falou, cara, eu só perdi pra você. Eu falei, pô. Que bom, né?
que é muito bom, mas Caramba. ao mesmo tempo. Mas o Matheus joga muito bem, eu Sim. encontro sempre ele nos torneios grandes, assim, é um excelente jogador. É, tipo, pra ele, assim, deve ter sido um gosto meio agridoce, mas depois doce, né? Porque ficar em nono é uma coisa assim. Nossa. Ainda mais no campeonato de 60 é insuportável, cara. Não, ainda mais assim, caiu na bolha, né? Eu não sei se vocês lembram do stand final, mas assim, com 13 pontos ficou do quinto até, se eu não me engano, o 12º. Foi assim, teve muita gente que caiu na bolha. Tipo, deu ID e Uhum. depois não Não, deu porque. Acabou certo. nem passando, né? Porque, Tava uma situação bem difícil de dar ID mesmo, Porque- quando a gente tava Ah. avaliando lá, quinta rodada. sim, porque, tipo, acho que na terceira ou na segunda rodada teve muito empate não intencional. E aí, se a gente for pegar aqui os stands da rodada 6, a gente teve 9 pessoas 4-1. Então, assim, só eles davam top 8, mas tinham 3 pessoas que Já estavam. dava. Que já dava 402, né? Então, assim, Exato. nisso aí você empurra muita gente pra fora. E, tipo, fica muito difícil mesmo. Fica muito difícil. É. A decisão de dar ID na última rodada, eu e o Chandra, a gente fez muita conta antes. Muita conta. E ele falou, cara, tem um risco. Eu falei, tem. E, meu, a gente optou por correr o risco, mas deu certo. A gente, querendo ou não, a gente tava muito em cima na tabela. Então, isso já tava na mesa, não lembro se era na mesa 2 ou na mesa 3. Então era seguro, sabe? Uhum. Era bem Isso seguro conta mesmo. muito também. Sim, sim, sim. E no fim das contas, acabou você jogando um contra o outro, né? Que aí ele passou Foi. pro quarto, você pra quinto e se enfrentaram de novo. Foi, acabou que a gente acabou se enfrentando, cara. E aí eu fui pra rodada 4, né? Contra o Matheus, que eu jogo na final. Sim. Nossa, ele me atropelou na match 1, assim. Eu tava com counters na mão e eu não achei remoções e atropelou. Na segunda, meu deck foi muito bem e eu ganhei assim com muita folga. E na terceira eu liguei a 4. É Ainda triste. consegui. A hora que termina a partida, ele ainda me falou, cara, você jogou muito com 4, cara. Eu falei, então, achei beleza, limpei a mesa, voltei de novo. Só que eu fiquei com 2 manas muito tempo, assim. Foi uma match desastrosa. Foi, pô, Uhum. então, vamos lá, né? Era pra ser. É. E aí na quinta rodada você joga com o Gabriel Garcia, né? Que também tava de mundo Red Agro. Mono Red. E aí, assim, extremamente curvado no jogo 1, assim. Eu comecei, tava na play e curvei, fiz o counter, ajustei, ele fez 2 bichinhos, fiz uma aranha, devolvi pra mão, é os pets, acabou o primeiro jogo. O segundo jogo, cara, eu até comentei com ele depois. Eu abri uma mão. Se você falasse pra mim assim, escolhe uma mão pra jogar contra o Mono Red, eu acho que eu escolheria aquela, assim, sabe? Tipo, cara, era A mão 3. perfeita. Cara, era 3 land com as curvas exatas, 2 get lost, uma fulminação de Ospet e um stock up. Eu sei que até no turno 4 eu faço o stock up, ponho o que eu quero na mão, ele desce um bicho com ímpeto, bate e eu dou fulminação de Ospet no bicho. Ele não acha a terceira mana durante um tempo, ele acha só depois. Assim, quando ele acha, eu já tô muito na frente. Foi uma partida, até foi um pouco injusta pra ele, mas depois o Gabriel, ele faz top 16, ele vai super bem. E, se eu não me engano, ele fechou 4-2. Lembrei, ele perdeu pra mim e pro Emar, pra mais ninguém. Então ele fez 4-2. Caramba. Ele pode falar que ele fez parte da estatística, né, coitado? Mas assim, perder dos campeões tá bom, né? Pô, pelo Perdeu menos os você perdeu campeões. dos caras que são os brabos mesmo, né? Não tem jeito. Lá. Foi Dessa- bem curioso, nenhum 4-2 passou, né? Nenhum 4-2 fez top 8. Não, Até inclusive não. o rapaz de Jundiaí, do time, né, Grape Shot, ele fez 4-2 ele não pegou nem top 16. Ele ficou em 17º, então tava um torneio muito difícil nesse sábado. Pô, que triste, ele foi o pior 4-2. E aí ele ficou de fora do top 16. Mas Cara. 4-2 tinham 5 pessoas só. Tinha 2 vezes mais 4-1 do que 4-2, cara. Cara, Incrível. eu fiquei muito impressionado assim, com o alto nível do torneio, assim, cara. Muito jogador bom, muito deck bom, cara. Muita gente preparada. Você viu que tinha muita gente que treinou muito pra ir, cara. Sim. E. Vindo de outras cidades, né? Eu joguei contra um cara de Exato. São José dos Campos, então o pessoal veio de longe até. Cara, o Matheus do Mono Red, ele é de, eu não me engano, de Taubaté, bicho. Mais pra frente ainda. Ele veio de longe também, cara. Então, assim, Acordou excelente. cedo. Ficou excelente. E na última rodada eu dei ID com o Xande. Sim. E aí eu não ia enfrentar o Xandre, eu ia enfrentar o Emar. Olha só Aí como eu- o destino é bom, hein? Aí o Gabriel sai do torneio, muda as chaves, aí eu e o Xandre, cara. E o Emar fica da outra chave, eu numa chave e o Emar na outra. Olha só. É, Por e aí. Não, quando tem que ser, né? Exato. E Tem que aproveitar essas oportunidades também, né, Breck?
Não, claro. E assim, pô, a gente joga junto há mais de 20 anos, cara. É um cara assim que ele não é mais, não é bom, né? Ele é excelente, cara. E assim, a gente tem partidas, treinos assim, incríveis, partidas incríveis que a gente joga junto. Então, assim, é sempre, quando a gente joga junto na cidade aqui, é sempre em um alto nível, porque a gente ajuda muito um ao outro a ser competitivo, sabe? A gente treina muito junto. Então, isso é muito positivo. E aí, quando eu vou enfrentar qualquer UB, eu tô muito bem treinado, assim, cara. Sendo assim, sincero, assim, e realista. Porque é bom ter pessoas ao seu redor, como eu falei no começo, né, que te ajudam a jogar melhor, sabe? Com E certeza. isso me ajuda muito. E assim, também, grande parte das vezes quando a gente conversa, ele fala, cara, eu quero treinar mais contra o controle, vem cá, vamos treinar e tal. Uhum, E aí a gente sempre troca muita ideia. sim. E aí, muda essa tabela e eu pego o Chandra, né? Que é a partida que a gente vai pra Coverage. Uhum, E, cara, é outro jogador, assim, que eu sou fã, cara. O cara joga muito bem, joga, cara. joga. Muito bem, cara. Eu pego o Chandra no top 8, né? E, assim, eu sabia que era uma pedreira, cara. Eu perco o primeiro jogo e aí, assim, tive que ter muita frieza pra ir pro jogo 2 e pro jogo 3, pensando, pô, é uma match dificílima mesmo e aqui eu tenho que extrair o máximo. E aí, cara, fui extraindo o máximo. Nossa, eu acho que até na partida 3 tem uma hora que eu fico sem carta na mão, cara. Eu jogo ele com um Kaito na mesa, assim. Desesperador, cara. O Mas assim, pesadelo de todo W, ficar sem não, cara. cartas na mão. Não, sem carta na mão e o cara com carta na mesa. E assim, eu achei duas cartas muito boas no topo. Eu acho que até foi um Consulta Stars, que aí eu começo a trabalhar o topo do deck de Ah, novo. Acho o Miles isso Pact, volto salva pro muito. jogo, contorno a mesa e chega uma hora que ele. Não, Black, bora, cara. Valeu, boa sorte. Assim, sem brincadeira, a minha partida com o Chandre. Nossa, a do Matheus também foi muito difícil na final, cara. Mas a minha partida com o Chandre eu acho que foi uma das mais difíceis que eu joguei, cara. No torneio inteiro, assim. Porque, cara, ele tira o máximo de valor do deck, assim, possível, cara. Foi realmente, assim. Eu acho que foi a partida mais. Por mais que a última com o Matheus eu não perdi por um detalhe, eu acho que a do Chandre foi mais difícil, sabe? Foi a Sim, partida mais difícil do meu torneio. com certeza. Eu treinei muito com o Chandra na Season Pioneer do ano passado, né? Que ele até pegou top 8 e tal, né? E cara, assim, a decisão dele do deck foi naquela semana. A gente tava jogando bastante. Ele ia jogar com o Gru mid-range dele, né? Que tava num posicionamento horrível no meta na época. Aí a gente tava jogando e ele tava vendo que eu tava conseguindo levar tudo. Jogava contra Anjos, ganhava. Jogava contra o W, contra o ganhava. Jogava... E tava de BR mid-range, né? E aí ele falou assim, cara, vou testar o deck. Aí ele testou o deck no online. Voltou assim, mano, fiz 0,5 com o deck é horrível. Eu falei assim, a gente estava jogando no treino sabendo qual que era o deck do oponente. E no RC também é assim. Joga com o deck, você vai sair bem. Aí o cara pegou a top 8 e eu fiquei no meio do caminho. Então, assim, ele é um cara que consegue extrair o melhor do deck no melhor dia, assim. Então ele realmente sabe o que ele tá fazendo, né? Então, Excelente jogador, cara. Excelente sim, jogador. é uma E assim, oportunidade única. grande amigo também. Gosto Sim, muito dele. sim, sim. Na hora que acabou a BT, eu falei, pô, mano, não deu dessa vez e tal, mas é isso aí, cara. Você perdeu pra um cara que é muito bom, não tem o que fazer. Às vezes você vai enfrentar os caras muito bons também, não tem o que fazer. Não, e no esse Sim. esse showdown que ele fez top 8 o RCQ ele ganhou de mim na final. Olha só. Ele ganhou a vaga lá em Espírito Santo do Pinhal, se eu não me engano. Ah, é verdade. E nós dois jogamos a final, cara. E assim, eu lembro, a hora que a gente sentou na mesa, eu falei, pô, cara, você tirou minha vaga lá, vai... Aí a gente começou a brincar, né? Não, vai ganhar, não sei o quê. E a gente foi brincando e rindo um com o outro. E assim, é o que eu te falei, o cara. Eu lembro que ele ganhou uma partida lá que, assim, era uma match muito boa pra mim, cara. Eu não lembro se ele tava de anjos lá, Ele cara. tava E eu de GW Menina que a gente ficou brincando. Que é um GW. GW, se eu não me engano, o Bruno ajudou ele a montar esse deck. Sim. Cara, eu lembro que assim, eu enfrentei ele uma semana antes, um RCQ em outra loja, e assim, eu ganhei muito fácil. Se eu não me engano, eu ganhei dele nas rodadas e na final eu perdi, cara. Então, assim, ele mandou muito bem. Sim. Tipo assim, era o gatilho dele, ele foi por cima. Sim. E, cara, ele é um cara muito firmeza, direto eu mando mensagem pra ele, eu troco ideia. E o RCQ que foi na loja dele agora, eu perdi na final, o Bruno Volpato, né? Que tava de Vivi. Então, assim, o Chandra é um cara que eu converso direto Sim. pô, excelente jogador também, cara. Sim. Não tem o que falar pro cara, não.
Gente boa demais também, gosto muito dele. E aí, a final, né, é uma rematch a segunda vez que tá contando aqui, né, que é uma rematch do May. Eu sento pra jogar com ele já tá na play, né, o que já é terrível pra mim. Porque o Matheus, ele passou com a Seed 1, né, então ele tava jogando todas. E a gente fala isso ele- na stream também, né. Pô, cara, o cara passou com 5-1 jogando de mono-red, ele tá muito bem. Vai conseguir tirar bons resultados. Provavelmente vai acabar levando, né, porque tá numa situação favorável pra ele. Cara, eu lembro que eu sentei na mesa e falei pra ele assim, cara, eu só não quero ligar a 4 de novo. Ele começou a rir, ele falou, não, e que seja um bom jogo. Eu falei, não, exatamente, né, cara? E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei pra ele, falei assim, cara, vamos lá, né? Você tá na play e tal, beleza? E o jogo 1, eu tive todas as respostas que eu quis. Foi muito bom o jogo 1, assim, eu ganhei até com uma folga, assim, foi um jogo tranquilo. O jogo 2, eu controlo a board e começa a comprar lente, cara. Lente. Aí ele acha um encantamento que ele começa a trocar a mão, tal, acelera e ganha o jogo. Aí a gente vai pro jogo 3, cara. Eu começo a fazer uma partida espetacular. Eu encaixo o counter, eu faço a remoção, tomo o dano que posso tomar. Tem uma decisão muito importante que eu tomei nesse jogo, que na stream eu lembro do pessoal perguntando, e aí depois eu até queria falar um pouco sobre ela. Tem um turno. É o turno 4 dele. Ele faz um Names, fica com uma mana em pé. E aí eu tenho um Get Lost e tenho o No More Lies na mão, cara. E eu anulo. E aí eu vi muita gente comentando, né? Pô, mas não era melhor dar o Get Lost? Não passaria. E eu tinha, se não me engano, 11 de vida. Mas ele tinha o Burst na mão, cara. Porque se ele dá em resposta e eu não ganho mais vida, cara, 9 é muito pouco nessa partida, sabe? Então eu ia ter problemas. Então ali a jogada era o counter e segurar esse Get Lost que eu abro na mão inicial e ele vai até o último turno na minha mão. É o Get Lost que mata o dragão no último turno. Porque no último turno eu tomo um Burst in Light que ele tinha na mão, que ele não fez. Ele me dá 4, eu vou a 7. Aí, 7 mesmo, isso mesmo. Aí ele faz a quinta mana, faz o dragão por 3 manas pra bater 4 e ele tinha um Lightning Strike na mão. Daria o 7 certinho. Eu mato verdade. eu mato o dragão com o Get Lost, que tá na mão desde o primeiro turno. E ele mostra o Lightning Strike para mim, pô, se não fosse nesse, já era. E na volta ele morria, porque eu tinha muito token, tinha dar mais um e fly pra todo mundo. Caramba, eu lembro dessa história diferente, mas muito parecida, porque na minha cabeça, Black, você tava 9 de vida, aí ele dá o Burst Lightning quicado pra te dar 4, te deixa 5 de vida, e aí a gente na stream falando, se ele comprar outro, porque assim, tem vários bichos com haste, né? Mas nenhum bicho com haste valeria a pena porque você tava com o Get Lost. Ele tinha que comprar um burn, ele tinha que especificamente comprar qualquer burn, e aí acabava o jogo. E aí ele comprou o dragão e falou, beleza, não é burn, mas entra batendo. Vou tentar, né? Pode ser que seja 5, pode ser que seja 7. A minha cabeça não tá mais tão boa. Não tem problema. Veremos depois Veremos lá. Exatamente. Mas vai aparecer aqui na tela. a gente vai colocar como que foi. Mas eu lembro que foi isso assim. E assim, eu lembro até que a hora que ele faz o dragão e dá o alvo no token, eu sacrifico o token pra comprar uma carta. Ah não, eu sacrifico o token no passe quando ele dá o Bursting Light, porque se eu achasse um counter eu anularia o Bursting Light, cara. Exatamente. Eu ia ficar muito próximo da morte. E eu não acho, e eu lembro que eu parei e falei assim, cara, ele só não pode ter 2 remoção na mão, cara. Ele tem 2 e burns, eu só bati com o Marangue porque eu tinha o Get Lost na mão. Eu falei, não, 2 dragões ele não consegue fazer. Se ele fizer 2 dragões eu não morro, eu fico com 1 de vida, porque eu consigo matar o outro com o Get Lost. E no fim das contas eu volto e ganho o jogo na volta, né? Então assim, eu fui muito nessa linha, sabe? E falei, cara, e eu bati certinho pra dar 10 nele, pra dar 8 nele, ele ia a 10. Porque se ele matasse os pet, os bichos da mesa matavam ele na volta. Se ele batesse por cima para me matar, eu matava um bicho, não morria e matava ele na volta também com os pet. Então assim, a minha linha de jogo foi muito essa. Eu falei, não, eu tenho que encontrar todas as maneiras de matar ele. Então eu deixo, se eu não me engano, 4 tokens em pés, que é para realmente assim, não, eu vou fazer a conta exata. Segurar tudo. E mato na volta, porque eu não quero trocar ninguém. E realmente, a hora que eu bato, ele pensa. E assim, se ele dá burn e mata bicho, por exemplo, ele não me mata mais. Então, foi muito nessa linha, muito nessa conta. Eu falei, cara, na risca. Cara, eu só não posso que ele compre um burn. Ele não comprou, ele comprou outro dragão, cara. Então, ele comprou um tipo burn, mas era o tipo que você podia segurar, né? Exato. Que toma removal.
Eu acredito que quando esse episódio do podcast for ao ar, já vai estar no canal da Monte a partida, né, a final de vocês. E daí, com certeza eu vou querer assistir isso, porque, nossa, foi muito emocionante. Foi mesmo. Nossa, a gente tava aqui assim, meu Deus, agora tá. Vai se comprar, vai matar, e se não comprar, vai perder, meu Deus. Pra gente já tava muito claro, né? Mas eu imagino na cabeça de vocês como que era, né? Você no modo assim, meu Deus do céu, não pode vir nenhum burn. E a cabeça dele é, pelo amor de Deus, me vê um burn, né? E assim, me vê um burn e ele não pode ter counter na mão, né? Que era 2 cartas na mão, né? Então, Exato, assim, cara. era. E foi o que eu tava falando, né? Na hora que ele faz o Burst Lightning, olhando pra situação que ele tava, ele tinha o Burst Lightning, o Lightning Strike e ele compraria mais uma carta. Olhando a mesa, eu falo assim, cara, na mesa você morre, você tem como tentar matar, só que você tem que comprar um burn. Tipo, ou você, e aí a gente, sabendo que você tinha um Get Lost, pensou, ou é burn ou você perdeu, não tem outra opção, então você tem que ir pra frente. Se ele não dá o Burst Lightning ali em você, pra deixar no range de 2 Lightning Strike, por exemplo, ou um Lightning Strike e um Burst Lightning, ele ia ganhar, só simplesmente, ia perder, tá ligado? Cara, o Matheus joga muito bem, porque na hora que ele parou e voltou e parou a mesa, ele falou pra mim assim, você tem uma remoção aí? Falou ligando, né? Aí eu falei assim, pode ser. Ele começou a rir. Ele falou assim, cara, a partida vai terminar nesse turno. Eu falei, eu também acho. Aí ele fez o dragão, os adultos estavam com a gente lá na sala, os adultos começaram a rir. Aí ele faz o dragão, eu já respirei, falei, já era. Ganhei. Eu não sei se dá pra perceber. A hora que ele faz o dragão, eu boto as 2 cartas na mesa e faço assim na cadeira. Cara. Mas assim, pô, sensacional. foi Incrível. Incrível, né? Então é isso, Black. Pô, muito parabéns aí pela conquista, Obrigado. né? Ganhou a medalha da hora, que é do dragão Mardu, né? Que eu queria ganhar essa medalha. Preciso ganhar, né? Então, mas pra ganhar precisa jogar, né? Então tem todo um caminho ainda pela frente, né? E, pô, aproveita aí o momento, tem muito campeonato legal rolando, tem muita oportunidade e eu acho que, assim, tá muito aberto o formato. Por mais que a gente vê que tem essa enxurrada de Vivi aí, cara, um top 8 dessa magnitude, com tantos jogadores, e vamos colocar o Gabriel na conta, tá? Um Vivi no top 8, é porque realmente o formato, o ambiente nosso é muito diferente mesmo, sabe? Sim. Não, mas eu falo que não dá pra jogar porque eu tô sempre narrando, né? Aí fica. Mas o Caio sabe que a partir da próxima semana provavelmente não terei mais narração de. Não vai ser toda sexta-feira que vai ter narração de T2, então vai dar pra eu jogar. É isso aí, pô. Opa! É por um lado uma pena que não vai ter narração do T2, mas por um lado, que bom, aí vamos ganhar mais um player pra jogar. Nossa, eu montei meu deck, o Black, deve fazer 1 mês e meio. E ele nunca viu a luz de uma mesa. Tá eslivado ali, pedindo, me joga. Não, e tipo assim, ele já foi levado pra várias pessoas jogarem pra brincar, né? Pra galera. Eu quero jogar, quero aprender a jogar o T2 aqui, quero conhecer. Levei o deck, a pessoa ou não foi, ou não deu certo, ou pegou outro deck emprestado e ele não foi jogado. Mais de mês, cara. E eu tô querendo testar essa tristeza que é o Black. Ou seja, o deck tá jogando e você não. Não, o deck não tá jogando, nem ele foi pra mesa, isso que eu tô falando. Eu entendi que o pessoal tava testando E outras jogando pessoas estavam usando o seu deck, eu também entendi. Desculpa, o que eu quis dizer é que ele foi até ele foi até a loja, mas ninguém usou ele, entendeu? Entendi. Entendi. Então não. Foi muito triste isso. Não, então tá errado, pô. Vamos lá pra enfrentar uns 4-color control. Aí, ó. Match maravilhosa, vou tomar um... Nossa, vou perder. Voltar feliz na sexta-feira. Você montou o que, Ney? Um deck que ele é muito ruim, cara. Só confiem nessa informação. É que se eu contar o que ele é, vocês vão dar risada. Vamos falar assim, meu Deus, como você é louco. A gente já tá rindo. Eu acho que eu sei, mas eu não vou falar, não vou dar spoilers. Tá bom. É um deck de 2012. Depois que o Ney estrear, aí a gente comenta. É um deck de 2012. É o filho de um deck de 2012. Vamos Deixa aí assim nos comentários. O que você acha que é o meu deck? Que você acha que o Ney vai usar no T2? Tá certo. Tá certo. Bom, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Então, primeiramente e novamente, né? Muito obrigado, Black, pela sua conversa. Foi muito proveitosa. Deu pra entender. Foi muito bom. Cara, entender. A gente conversou já com muita gente que sabe jogar bem. E, cara, você ter feito esse destrinchamento do seu deck foi muito legal. Fica aí a pergunta se a gente pode compartilhar essa lista, que agora tá no... Claro que pode. Colocar então a lista nos comentários, na descrição desse podcast. Black, suas redes sociais também podem ser compartilhadas aqui, acredito eu. Então sigam o Black para saber mais sobre como jogar de controle. Sigam a Monte.
sigam eu e o Caio. E últimas palavras, Caio. Eu queria dizer que eu que já jogo de Control, aprendi muito com essa conversa com o Black, então foi muito legal. E eu acho que todo mundo escutando a gente aqui também gostou muito desse papo, então também queria, né, dizer muito obrigado. E parabéns, né? Essas suas férias no Chile vão ser sensacionais, com certeza, com a família aí. Espero que também brilhe lá no regional também. Poxa, muito obrigado. E repetindo o que eu falei na live, muito obrigado à Monte também, porque organizar um torneio dessa magnitude, dando uma premiação tão boa, a gente sabe que não são todas as lojas que podem fazer, né? Mas as que podem fazer isso e continuar apoiando desse jeito, é fundamental. Não é à toa que hoje estão aí a maior loja do país e assim, muito bem representada, né? Com tanto conteúdo, com tanto investimento em colocar isso no marketing para todo mundo ver, né? É bastante legal, assim, e, cara, parabéns, Monte, parabéns vocês também aqui pelo trabalho nesse podcast, eu acho do caramba. E conta comigo, qualquer coisa que precisar, eu tô à disposição. Valeu, Black. Muito obrigado. Bom, Valeu. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Agradecimentos aí. Lembrando que o Black é montinho, né? Então, assim, tem que agradecer o patrão também, né? valeu, Edu. Beleza, então, gente. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. Valeu, até mais. Falou. Tchau, tchau.